Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Banking, 17 de dezembro. Com mais um dia de alta, o Ibovespa encerrou ontem próximo de 118 mil pontos. E com isso, só em dezembro, o índice está registrando valorização de mais de 8%. Agora, no ano, a gente está positivo em 1,9%. Tá? E interessante notar que em relação à máxima histórica observada lá em janeiro, portanto antes da pandemia, obviamente, a nossa distância hoje é de aproximadamente 1,5%, o que parece bastante pouco. Algumas das maiores altas aí nas últimas semanas dentro do índice, dentro da nossa bolsa, estão nos setores de bancos e commodities, como é bem sabido, mas também tem outros segmentos aí que inicialmente foram fortemente afetados pela pandemia, como setor de shoppings, companhias aéreas, turismo e tudo mais, que esses segmentos estão marcando uma boa recuperação agora, muito embora eles ainda estejam bem distantes de voltar para o azul em 2021, ou seja, eles ainda acumulam uma queda importante no ano. Tá? O movimento de ontem da nossa bolsa foi mais forte do que no exterior, então o Ibovespa subindo 1,5%, enquanto o S&P 500 subiu 0,18% e o Dow Jones caiu mais ou menos um 0,15%. Esse descolamento teve a ver com algumas questões técnicas internas, como o vencimento de derivativo, que acaba influenciando aí nas negociações, mas talvez essa performance melhor também tenha tido a ver com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso, mesmo que essa aprovação não possa ser considerada uma surpresa, mas de toda forma, dada toda a descrença que a gente tem com a condição política aqui no Brasil, qualquer avanço em tema relevante, por menor que seja, às vezes acabam gerando algum ânimo, mas assim, mas a verdade é que esse ânimo também ele decorre também do ambiente internacional, que é muito benigno, que cria disposição nos investidores de verem sempre o copo meio cheio, que é o que tem acontecido muito. E nesse aspecto, nessa quarta-feira, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, encerrou mais uma reunião de política monetária com uma mensagem que foi lida de forma positiva pelos mercados. No comunicado aí da instituição, foi dito que as compras mensais de ativos, que hoje são da ordem aí de 120 bi por mês, vão continuar pelo menos nesse ritmo, até que um avanço substancial, essas são as próprias palavras do Federal Reserve, tenha sido atingido em termos de melhora no mercado de trabalho e na trajetória de inflação. Isso significa então uma expansão ainda muito relevante do balanço do Banco Central dos Estados Unidos por um bom tempo, especialmente ainda em 2021. Na prática, ampliar o balanço através das compras de ativos quer dizer colocar mais dinheiro em circulação. E como a gente tem visto nos últimos 10 anos, esse excesso de dinheiro que é colocado e que a gente chama de liquidez, ele acaba encontrando destino nos ativos financeiros, suportando os preços aí, dos mercados. Tá? Voltando aí um pouco para a questão política local, segue bastante quente esse tema da corrida para a presidência da Câmara e do Senado, cuja eleição vai acontecer no início de fevereiro. Por enquanto, aquele grupo apoiado pelo Planalto, que tem o deputado Arthur Lira como candidato, parece ter formalizado acordo com um número grande de legendas, que agora inclui inclusive o Republicanos, e isso daria um número maior de votos para ele, em tese. Mas acontece que a oposição ao governo, que é formada majoritariamente aí pelos partidos de esquerda, tem mais simpatias por um outro bloco, que é o bloco do Rodrigo Maia, para fazer algum tipo de acordo, e a esquerda, esses partidos vão ser o fiel da balança nessa disputa, porque eles têm muitos votos. Então, nenhum grupo, só que também a gente tem que levar em consideração que nenhum grupo desses aí é totalmente homogêneo, e vão ser esperadas defecções para todos os lados, sobretudo porque a votação aí ela vai ser secreta. Então é bastante difícil dizer hoje quem é o favorito realmente para a presidência da Câmara, especialmente porque o Rodrigo Maia, inclusive, ainda nem escolheu qual vai ser o candidato dele, mas segundo o noticiário,
ele deve optar ou pelo Baleia Rossi ou o Aguinaldo Ribeiro. Mas assim, como o Baleia Rossi também é do MDB, que também está pleiteando ter um nome para concorrer ao comando do Senado, já que o MDB é a maior bancada lá da casa, então vai ter também resistência dos políticos, né, em ter novamente o mesmo partido com o potencial de dirigir simultaneamente a Câmara e o Senado, como acontece hoje, né, com o DEM, que tem os presidentes aí das duas casas. Então, para o Rodrigo Maia, talvez tenha alguma resistência do Baleia Rossi se o MDB, de fato, tiver um nome concorrendo para o Senado, tá? Outro campo aí bastante crítico e que é altamente instrumentalizado, né, politicamente, é a discussão sobre as vacinas para a Covid-19. O governo apresentou aí um novo plano, né, de imunização que prevê compra de 350 milhões de doses, mas não estabelece data para o início da disponibilização disso tudo aí. Isso porque ainda não tem, de fato, aprovação emergencial, né, autorização emergencial e menos ainda registro de nenhuma das vacinas pela Anvisa. Né, os laboratórios aí que estão desenvolvendo tudo isso já estão acelerando o processo para disponibilizar os dados para a Anvisa poder fazer as análises, mas essas análises podem demorar ainda mais algumas semanas, tá? Então, assim, o cenário provável, até mesmo de acordo com o ministro da Saúde, é de que em fevereiro, talvez, né, a gente tenha ao alcance da população as primeiras doses. Lembrando que algum tempo atrás, o cenário básico de todo mundo é que a imunização só começaria em março, depois com a resolução lá da Anvisa que criou um processo para autorização emergencial, muita gente antecipou esses cenários, né, prevendo que poderia começar a imunização talvez em janeiro. Agora talvez o mais realista seja aí fevereiro mesmo, vamos ver. Eu fico por aqui, bom dia a todos.